Olha mais uma no versículo 5. Guiados pela palavra de Deus, aumentará o conhecimento e obterá orientação. Aumentará o conhecimento e obterá orientação. Está faltando alguma orientação? Tem algo que a gente está meio perdido, o que fazer? A palavra de Deus é quem deveria nos guiar. Sim ou não, gente? Amém? Estão cansados já? Não? Orientação. Não seja guiado por outras coisas. Tem dúvida? Por que a gente não conversa sobre a palavra de Deus e vê o que diz a palavra de Deus para seguirmos isso? Fé é obediência a alguém. Fé é obediência a Deus, a palavra de Deus. Aumentará o conhecimento e obterá orientação. E aí, no versículo 7, que nós lemos também, isso aqui é só introdutório do que nós lemos aqui. E diz o versículo 7, isso tudo é a introdução do livro de Provérbios, mostrando o propósito do livro. E aí ele vem e dá a chave. E ele fala que o temor do Senhor é o princípio. Então, quando você é guiado pela palavra de Deus, você vai ter o temor em Deus em primeiro lugar. Ou seja, você vai entender que a primeira coisa que nós precisamos na vida é aprender a temer a Deus. E o que é temer a Deus? É medo? O que é temer a Deus? Temer a Deus é entender que Ele é o melhor caminho para nós, que Ele é a orientação. Por exemplo, aquela pessoa que deu ouvidos, quem sabe ao seu desejo de ir num show, quem sabe aquele outro que ouviu o coach mandando vencer o desafio e sem pensar no bom senso, sem ter bom senso. Temer a Deus, espera aí, essa palavra, esse desejo, isso não está certo, isso não vai fazer bem para mim. Temer a Deus é colocar Deus acima, você pesa as coisas, não é ter medo, porque ter medo significa que toda vez que você falhasse, você ia pular fora, você ia correr de Deus. Não, temor é respeito. Você diz, eu quero ser guiado pela palavra. E ele fala então que o temor é o princípio. Se eu não temer a Deus, eu não vou aceitar a palavra. Você pode ler a Bíblia todo ano. Quem leu a Bíblia esse ano inteiro? Ok, você pode ler a Bíblia todo ano. Eu posso pregar, não é falar do meu lado, posso pregar a Bíblia inteira, posso ouvir pregações todo dia. Sem temor, não adiantará. Entende? Porque eu não respeito, eu não acredito, eu não valorizo aquilo que eu estou lendo, ouvindo, falando, etc, etc. O temor é o princípio. Quando eu sou guiado pela palavra, então, eu vou colocar o temor a Deus em primeiro lugar. Amém, gente? Então, eu quero te dar algumas dicas dentro de Provérbios. Isso aqui é a introdução desse livro para nós, para a gente colocar em nossas vidas. E eu queria separar umas dicas, pequenas dicas no livro de Provérbios para o nosso ano, coisas que a gente precisa olhar para a nossa vida. E são provérbios que eu decorei lá atrás no meu início de caminhada. Provérbios 18, acho que tem aí, né Lari? Provérbios 18, coloquei para... está ali já antes de eu falar. Vamos ler juntos, gente? Provérbios 18, 1, 2, 3. O que esse versículo, esse Provérbios nos ensina? Tomar cuidado com o orgulho. Pega essa palavrinha, orgulho. Orgulho. Orgulho é um negócio terrível. O texto está dizendo que antes da queda, o orgulho vai te derrubar. Se a gente for orgulhoso, nós vamos ser derrubados. Em qualquer área da vida, aplique a palavra de Deus para todas as áreas. Tome cuidado com o orgulho. Não queira ser maior do que é, não queira ter a honra que não tem, não queira ter a responsabilidade que ainda não pode ter, não endureça o coração para aprender sempre, e assim por diante, porque o orgulho derruba. E se a gente pegar lá aquele texto que vai falar, né, de Lúcifer, né, o anjo de luz, a criatura de Deus, ele quis ser igual a Deus. Lá em Isaías 14, orgulho é assim, a gente começa a querer ir além do que a gente é.
a gente começa a perder o controle. Isso aqui é um provérbio, gente. É uma palavra de sabedoria para as nossas vidas. Cuidado com o orgulho. E a gente poderia pegar outras coisas, mas é só uma dica para a gente. Amém? Não deixemos, Senhor, me dê um coração humilde. Poderia citar outras coisas, lá em Tiago 4,4 diz que Deus rejeita os orgulhosos e dá graça aos humildes. O orgulho fecha as portas. O orgulho nos impede de crescer, porque você acha que você já está bom. O orgulho te impede de avançar. O orgulho te impede de perdoar. O orgulho te impede de mudar. O orgulho te impede de olhar para você mesmo e se valorizar com como é e querer ser o que não é. E a gente pensa que vai ser bom, na verdade é onde a gente cai. Então, no livro de Provérbios para nós, uma boa dica é: cuidado com o orgulho. Deus tem te abençoado, como a gente citou aqui, amém. Mas glórias a quem? A Deus. Glórias a Deus. A igreja é de Deus. O ministério é de Deus. É isso. Tudo é de Deus, para Ele, por Ele. Não sou ninguém, mas tenho a graça de ter a misericórdia do Senhor sobre a minha vida para ser salvo, e ainda tenho uma graça maior, um privilégio de ainda fazer algo para o seu reino. Assim que a gente tem que pensar. Nós não somos nada. Amém, gente? Guarda essa palavrinha, nota ela. Provérbios 18, o orgulho. Eu memorizei esses versículos no meu primeiro ano de conversão e nunca mais esqueci. Porque quando a gente, sabe o que acontece? Quando você vai passando certas experiências, aí a palavra acende lá dentro da alma, lá dentro da mente e do coração. Você fala: não, isso não. Isso eu não vou. Esse caminho eu não vou. Aqui eu não piso. Isso eu não posso. Por quê? Porque eu sou guiado pela palavra. E você viu a introdução que a gente leu? Se eu for guiado pela palavra, eu vou experimentar sabedoria, vou ter orientação, eu vou avançar. Então, não deixe o orgulho no coração. Eu sei que você é talentoso, bonito, bonitona, galã, galoa, tudo de bom. Deus tem te abençoado e tem muito mais, amém? Mas não feche as portas, sendo orgulhoso. Até mesmo quando a gente é chamado a atenção, quando é corrigido, nós casados, o que é ser casado? A gente não é ser cutucado pelo outro lado. O dia que a gente não tiver mais isso, não existe casamento, não tem como. E viver a fé, viver a igreja, não é isso? Viver a igreja, viver a fé, é exortar uns aos outros, é encorajar uns aos outros. Eu já vi casos de pessoas chegar para mim e falar, já teve gente que saiu da igreja, a gente nem sabe. Ah, porque fulano de tal falou um negócio comigo, eu não gostei. Eu vou fazer o quê? Tá bom. No seu trabalho, procure crescer, procure a bênção de Deus, sim. Né? Muda de trabalho, cresce, abençoada, glória a Deus. Mas com coração humilde, não carregue orgulho. Isso não é característica de cristão, de servo, de homem e mulher de Deus, de pessoa que é seguidor de Cristo Jesus. Amém, gente?